Gostaria de começar agradecendo o convite da Ana, da Maura também aí no suporte da tecnologia. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de iniciar também falando que eu estou na brincadeira desde 2017 e a Virgínia comentou como encontrou a Ana, e agora que eu lembrei que foi algum post que apareceu no meu Facebook de alguém que eu conheço que compartilhou a primeira edição. E a partir daí eu agarrei e não soltei mais. Você pode colocar para mim a apresentação, Ana? Que aqui. Obrigada. Coloquei aqui essa primeira apresentação para falar um pouquinho da minha formação. Eu sou pedagoga com especialização em alfabetização e letramento e também em educação em direitos humanos. Atuo na escola pública, né, nos anos iniciais em São Bernardo do Campo. Então, todas as propostas que eu vou falar aqui aconteceram dentro de escolas públicas. Então, com as turmas de 2017 e neste ano também até este ano, estou trabalhando com essa proposta de aprendendo com os elementos da natureza, com foco em plantas. Que ano E que como. é, Fê? Oi? Sim, Qual- eu estou atuando agora com o primeiro ano, mas as outras propostas aconteceram com terceiros anos. Então, por que eu quis trazer essa proposta para a minha escola, para a minha sala de aula, né? Dentro lá do plano de ensino da nossa escola, já existiam ali uns estudos que deveriam ocorrer durante um trimestre com foco em plantas. E aí eu já estava ali pensando no que eu ia preparar, a sequência de atividades, mas eu queria algo que trouxesse essa parte de sensibilização, para que as crianças não ficassem limitadas ali àquele currículo onde apenas o livro didático ou propostas dentro da sala de aula fizessem parte desse processo. Para fazer esse trabalho, eu fiz um levantamento ali da minha turma, das minhas turmas, para saber de onde que eu ia partir desse estudo, porque eu não queria chegar apenas e falar, olha, a gente vai montar uma caixa, vamos estudar sobre isso, eu queria saber o que eles já entendiam sobre o assunto, né? Então, durante as nossas conversas, eu expliquei que iríamos participar dessa brincadeira, expliquei que era como se fosse um amigo secreto, né? E eu queria saber deles o que eles entendiam por plantas, natureza, e aí eles foram trazendo elementos ali de um vocabulário científico muito simplificado, né. Então, por exemplo, eu sei que planta tem um talinho, né, no lugar do caule, tem um pauzinho que a gente segura a flor, a planta carnívora come pessoa, se alimenta de sangue humano, aquelas coisas que as crianças vão trazendo. E aí eu fui buscando as referências delas, né, por que que elas estavam trazendo isso para a escola? Porque a referência dela são as animações, os filmes, né, algo ali mais fantasioso. Então eu quis estruturar esses conhecimentos prévios em algo mais, pensado mesmo num processo de alfabetização articulado aos conteúdos de ciências da natureza. Então, assim, trazendo a sensibilização alinhado a esse currículo que precisa acontecer dentro da sala de aula. Então, ali a gente trabalhou identificar parte das plantas, perceber, analisar e apreciar as suas diferenças, conhecer e identificar o seu ciclo de vida, perceber a importância da planta no sustento e manutenção do planeta, né? Como a gente encontra a planta interagindo com outros seres, né? Não só a planta em si. Analisar, seriar, organizar e classificar informações. Então, dentro desses objetivos, eu fiz mais uma vez uma sondagem e eu gostaria muito que eles fizessem um registro do que eles entendiam por planta. E aí eu selecionei esse primeiro desenho, que tem uma árvore desenhada bem estereotipada, né? E aí a gente está falando de um terceiro ano, então a gente já sabe que às vezes a figura da árvore permanece assim durante muitos anos, né. Então a maioria desenhou a árvore dessa forma, fez as raízes dessa forma, conseguiram colocar que precisa de água, de luz solar, que tem frutos, e aqui não vai dar para ler, mas as legendas trazem elementos muito interessantes. A criança colocou assim, "A fruta serve para a gente chupar o caldo", a raiz para sustentar a árvore, os galhos para fazer madeira para móveis, algo assim, papel sulfite. Então, assim, ela não conseguia perceber qual era a função dessas partes para a própria planta. Ela sabia que o ser humano, né, atacava ali aquele material de alguma forma. Então, era esse o conhecimento que eu levantei na minha turma.
Pensando nisso, eu iniciei já o trabalho de coletas, e aí é muito parecido com o que a Ana falou sobre o entorno, da escola, mas para além disso, o trajeto casa-escola, o que elas encontravam em seus quintais, ruas, jardins, praças públicas. Então eles foram trazendo esses elementos durante uma semana e iam notificando onde eles encontraram, se eles sabiam identificar, eles já falavam: "Ah, isso aqui é uma folha de uma mangueira, folha de uma amoreira". E eu não sei se eu coloquei a foto, mas aqui no cantinho tem um vasinho desenhado, que é uma pimenteira, que mais para frente, uma família envolvida, interessada nesse assunto de plantas, presenteou a turma com uma pimenteira carregada de frutas, né, de frutos. E aí as crianças: "Mas a gente não gosta de pimenta, o que a gente vai fazer com isso aqui na escola?". Aí já despertou algo que não estava no nosso planejamento, né, recebemos um presente, esse presente é vivo, o que eu vou fazer, onde eu vou deixar, o que eu preciso, e aí foram surgindo propostas, ideias. Pode passar, por favor. Esse momento das coletas, né, a gente fez essa parte de apreciação, para que eles pudessem fazer essas observações, comparações, levantar essas curiosidades, como da pimenteira que está ali no cantinho, e aí eles questionavam também, mas por que tem algumas folhas que são crocantes, né? Por que algumas estão verdes, outras estão crocantes? E aí a gente foi fazendo um processo aí, um início de investigação. Anotei tudo, né? Nós, como professores ali, sempre registrando com foto, registros das falas, para a gente usar isso como um elemento de pesquisa depois. E aí, como a Ana falou, como eu organizar isso pensando já na caixa, né? Então, durante todo o processo de pesquisa, de coleta, a gente já ia fazendo esses tipos de registros. Por exemplo, aqui tem um desenho de um sabiá laranjeira. Como que surgiu esse desenho? Nossa sala de aula era muito privilegiada lá na primeira edição. Tínhamos a janela encostadinha ao parque, repleto de árvores frutíferas. Então, tínhamos mamoeiros, mangueiras, amoreiras, tinha o pé de goiaba carregadíssimo. Então, assim, o chão do parque já estava com aquelas manchas das frutas, né? E aí o sabiá sempre ia visitar e passava pela nossa janela. E aí um dos alunos falou assim: "Olha, nossa sala tá vindo esse sabiá aqui na janela, porque ele se alimenta dessas goiabas". E aí eu falei: "Como você sabe disso?". "Olha como essas goiabas têm um monte de furinho de bico". Então ele foi trazendo elementos das observações que ele fazia às idas aos parques, né. E aqui também coloquei fotografias de coletas que aconteceram dentro da escola. Então, além da coleta, do trajeto, né, da escola até a casa, escola, fizemos uma pesquisa da biodiversidade da nossa escola. Então, eles descobriram que estávamos na época de amoreiras, né, então o chão da calçada da escola estava todo tingido. E aí eles traziam esses elementos. Aqui na foto já é uma outra escola, em uma outra época, onde as amoras já não estão tão maduras. Então essas comparações também acontecem. Pode passar, por favor. E aqui também são alguns processos de estudos, de observações, de coletas. Eh, Falando da pimenteira novamente, durante nossa conversa, para saber o que faríamos com aquela pimenteira, alguns alunos falaram assim: "Ah, vamos distribuir". Mas as pimentas eram poucas para a turma toda, na época tínhamos 30 alunos. E eu falei: "E agora, o que a gente vai fazer com essas pimentas?". "Ah, Pro, leva para você". Eu falei: "Ah, eu também não gosto muito de pimenta, vamos pensar em outra coisa". "Ah, vamos fazer um sorteio? Quem ganhar alguma brincadeira leva para casa". Falei assim: "Todo mundo topa?". Aí todo mundo topou. "Tá, mas como a gente vai fazer agora com essas pimentas? É só pegar a pimenta e entregar para a pessoa?". "Não, Pro, vamos fazer uma receita". Falei: "Receita com pimenta?". "É, tem receita com pimenta". Lá vamos para o laboratório de informática pesquisar receitas usando pimenta. Aí tinha muita coisa com molho, pimenta em comida mexicana, tudo mais, até que chegamos numa compota de pimenta, né. E aí a professora da manhã, que também estava sabendo, compartilhava a sala, estava sabendo dessa pimenteira, topou a ideia também, falou assim: "Vamos fazer essa compota". Como que a gente vai fazer isso para dividir com 2 turmas? A turma da manhã
vai reservar um espaço lá na horta, vai cuidar da horta, que estava um pouco abandonada na nossa escola. Vamos replantar a pimenteira, fazer aí a coleta desses frutos e a gente divide para que as duas turmas tenham dessas duas compotas de pimenta. Todo mundo topou, fomos para a sala de aula com essas pimentas. Tá, e agora o que a gente precisa? Estávamos trabalhando com texto instrucional na época. E aí pegamos um texto, né, de receita, elencamos ali o que já tínhamos na escola, o que precisaria solicitar para nossa direção. A diretora entendeu todo o nosso projeto, providenciou tudo o que precisava, os nossos temperos, o espaço, a gente teve uma parceria com as cozinheiras, elas fizeram a esterilização dos nossos vidrinhos e, enfim, um dia colocamos todos esses ingredientes na sala de aula e preparamos a receita com todo mundo. Falei, como eu vou fazer 30 crianças participar da receita de uma compota de pimenta? Organizamos em grupos, cada grupo tinha uma função. Uma era fazer ali o preparo das especiarias que ia compor a compota, os outros iam separar as pimentas, ganhamos pimentas, outros tipos de pimentas também das cozinheiras da nossa escola, levamos azeite, fizemos isso em sala de aula. Fechamos e pensamos, e agora? Como a gente vai sortear essa compota? E aí o aluno falou assim, Pro, vamos fazer aí um sorteio, mas qual sorteio? Na época estávamos brincando com bingo, né? Então estava fresquinha ali aquela brincadeira do bingo. Vamos fazer um bingo dos números? Eu falei, vamos, podemos fazer um bingo dos números. Quem ganhar o bingo leva para casa, Pro, aí não tem briga. Falei, tudo bem. Fizemos então ali as cartelas em sala de aula, valendo bingo, então eu ficava narrando assim, super prêmio, compota de bingo, ou compota de pimenta, e aí no final um aluno levou para casa. E aí a gente fez todo um comunicado para a família, né? Já havíamos feito também um comunicado anterior falando dessa proposta em sala de aula com a Caixa da Natureza, então as famílias já estavam entendendo nosso percurso até ali. Aqui também eu coloquei a um grupo de alunos, fazendo ali a validação do que eles levantaram de conhecimento prévio, né. Então eles falaram: "Cacto come pessoa, se alimenta de sangue humano". Então eu separei textos científicos, né, ali acessíveis para criança mesmo, normalmente de site da Recreio, Ciências Hoje da Criança, alguns almanaques, separei textos onde eles iam encontrar essas respostas. E aí eu falei: "Olha, vocês trouxeram essa questão, e agora eu quero que vocês encontrem aqui se tem algum embasamento científico, se isso que vocês estão falando é verdade ou não". E aí eles: "Não, é verdade, eu vi no filme". Então tá bom, vamos lá. E a gente fez isso com vários assuntos, né, sobre plantas que podiam comer ou não, enfim. Aí no do cacto as crianças ficaram arrasadas. "Como assim? Eu sempre achei que comia, mordia, eu já vi no Super Mario, ele engole o Mario". E aí foi aquela discussão. Eu falei assim: "Então, aqui a gente está tratando de ciências, a gente está falando de algo que acontece na vida real". E aí eles descobriram que tem plantas carnívoras que se alimentam de insetos e até de pequenos animais, dependendo da espécie. E aí eles ficaram encantados com essas descobertas. Aqui na imagem de cima, coloquei um material ali com argila, um jogo da memória. Foi em uma outra edição, se eu não me engano, em 2019, em que a escola que a gente ia enviar se tratavam de crianças menores, né? Que acontecia isso quando a gente não tinha essa organização aí de uma troca mútua. E aí eram crianças, eu acho que do infantil, com 4 anos. E aí eu falei assim, como transpor o que eles estão vivenciando no terceiro ano para as crianças menores lá do infantil. E aí eu queria escutar das minhas crianças, dos meus alunos, o que eles sugeriam para isso. Eu falei assim: olha, se a gente falar dessa forma, será que eles vão entender? Se a gente escrever do jeito que vocês estão trazendo, eles vão compreender? Ah, não vão, não. A gente tem que pensar de outro jeito. E aí eles foram dando sugestões. Como eles estavam numa pegada ali de mexer com massinha, eles queriam fazer algo com massinha de modelar. E aí eu lembrei da argila, né? E aí eu falei assim: olha, a gente pode substituir a massinha por argila, o que vocês acham? E eles nunca tinham vivenciado com argila. E aí parecia assim um outro mundo, né? Quem trabalha em escola pública e às vezes lida com escolas que não têm muitos recursos, né? Ou que esses recursos não são ofertados com frequência, a gente sabe que algumas coisas simples, como um pedaço de argila na sala de aula, é um outro universo.
Então essa turminha de terceiro ano não tinham vivenciado argila. E aí eu falei assim: "Olha, vocês podem fazer o que vocês tiveram de ideia com a massinha na argila. Fica mais interessante, até melhor, porque a massinha pode ressecar, a gente faz um trabalho legal com a argila, tudo bem?" Aí eles toparam, gostaram da argila geladinha, e para fazer esse trabalho, a turma foi organizada em grupos. Então um grupo que já tinha feito toda uma pesquisa com um aplicativo, se eu não me engano, se chama Seek, me corrija, Ana, se eu estiver errada, que é aquele aplicativo, né, que a gente coloca, mira a câmera, e aí ele tenta fazer ali uma identificação das espécies. E essa escola que eu realizei essa proposta, tinha só um cantinho verde, né, diferente da outra escola. E era aquilo que a Ana falou. Às vezes é uma frestinha, é um gramadinho, mas que ali tem vida também, né? Tem essas plantas espontâneas. E aí eu desafiei. Falei, olha, aqui nesse canto vocês vão ter que encontrar elementos que vocês sabem que tem vida, né? Que são flores, plantas, ou o que vocês estiverem observando. Então, eles coletaram pedras, gravetos, trevos, alguns dentes de leões, né? E foram coletando isso. Ó, a gente encontrou isso. Eu falei, não, é isso mesmo. Porque eles estavam esperando grandes árvores. Eu falei, não, é isso também. E aí eles falaram assim: a gente pode fazer algum desenho para enviar para as crianças. Aí uma aluna falou assim: a gente pode fazer um jogo da memória. E aí eu falei: tudo bem. Aí eu tinha esses disquinhos aí de madeira, de algum artesanato que eu havia feito, e aí eu falei assim: olha, então vocês vão transpor aí os desenhos que vocês fizeram em folha para essas madeiras e vão colorir com tinta. E aí esse grupo ficou responsável então em montar um jogo da memória. E o que eles desenharam são os elementos que eles encontraram nesse canto aí da escola, tá? Pode passar, Ana. E aí, aí a descoberta são muitas, né, são muitas descobertas, eles querem enviar tudo e é como a gente estava conversando. Às vezes, aquela folha ainda não está legal para ser enviada, porque ela não secou no tempo certo, às vezes, algum fruto não vai ficar legal, porque vai apodrecer mesmo. E aí eu falei assim: "O que que a gente vai colocar nessa caixa?". Então eles escolheram colocar todos os elementos que já estavam sequinhos, né, e a gente fez todo aquele processo, como a Ana falou, no jornal, que a gente não tinha prensa, e aí a gente colocou. Aqui no cantinho tem umas sementinhas vermelhas que eles teimaram que tinha que ir uma coisinha vermelha, porque estava muito apagado. Então a gente estava, falando sobre a questão das cores, né, que vai perdendo mesmo a cor. Então isso tudo foram descobertas. E ali em cima, no lado daquela mandala, tem as flores de ipê. E na época a nossa escola estava com muitos ipês no chão, e é aquele espetáculo, aquela poesia, né. Queriam muito mandar amoras, eu falei: "Gente, amora não vai dar certo, porque vai chegar estragado, não vai ser legal. Então vamos colocar folha das amoreiras". Então no saquinho eles colocaram a folha da amoreira, secaram uma pimenta, que não foi para compota, tá bem pequenininha a pimentinha ali, as fotografias das nossas vivências em sala de aula, o caderninho ali no canto, com todas essas descobertas, os registros que eles fizeram através de ilustração, os relatos, fotografias. E essa mandala eles fizeram em parceria com a professora de arte. Então a professora de arte também estava bem empolgada com a nossa proposta. Na época, apenas a minha turma na escola estava participando. Ela falou assim: "Olha, eu topo". E aí eu expliquei para ela, envolvi ela nesse processo, e aí eles quiseram presentear o grupo lá do Rio de Janeiro, na escola do Rio de Janeiro, com essa mandala de elementos também aí, folhas e gravetos. E depois, na chegada da nossa da caixa, que foi enviada também por uma escola, se eu não me engano, de infantil em São Paulo, e vocês veem aqui que a proposta já era outra da outra professora, né, ela fala aí dessa questão artística, sensorial, que a gente também trabalha com os maiores, mas que no infantil parece que fica mais evidente, né. E aí eles gostaram muito, porque a professora mandou o registro com fotos, e eles: "Ai, meu Deus, eles são muito pequenos". E aí eu falei: "Olha só o carinho", e aí eles começaram a pegar: "Pro, isso aqui tá parecendo um xilofone, isso aqui parece uma fogueira", e começaram a explorar através de brincadeiras, relatos. E o que é interessante, que nessa primeira edição que a gente participou, a caixa que a gente montou fez parte
da semana do meio ambiente da outra escola, do outro estado, né. E aí eu já tinha um contato com as professoras das outras edições. Isso é muito legal mesmo, porque a gente consegue fazer uma troca, assim, entre nós, pós Caixas da Natureza, né. E ela trouxe um retorno muito legal, falou: "Nossa, eles ficaram encantados em ver o trabalho que vocês fizeram, a gente estava fazendo um projeto aqui da Semana do Meio Ambiente, e a caixa de vocês ficou exposta para a escola inteira, para a comunidade". E aí os meus alunos, né, falaram assim: "Nossa, então não era só para uma turma, era para uma escola". E aí deu aquele up, assim, né. O que eu tiro aí como algo muito proveitoso, porque, assim, muitas vezes, não sei em escola particular, mas a minha realidade como escola pública, às vezes nós, professoras que participamos desse tipo de brincadeira, viramos uma sementinha dentro da nossa escola. E é aquela coisa de, estar encantada para encantar o outro, né. E algo que eu vejo, assim, que impactou muito os meus alunos, é que a aprendizagem deles não ficou ali limitada à sala de aula, à minha escola, foi para além disso, né. Eu tenho certeza que a gente planta uma sementinha aqui, mas ela vai para além dos muros, ela vai para as comunidades onde as crianças estão inseridas, vai para dentro da própria família, às vezes elas até repreendiam algum tipo de comportamento: "Ai, não puxa a flor, vai matar a flor, não é assim, pega o que está no chão, pega o que está na grama". Então, assim, esse cuidado, esse olhar sensível, perceber que a gente faz parte desse todo, reflete não só na sala de aula, mas para além dela também.